Graça e paz, irmãos. Continuando o panorama bíblico, bem resumido, para que você compreenda de forma fácil as fases da sua caminhada cristã. E eu começo declarando sobre a sua vida as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Nós falamos na aula número 1 sobre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Falamos aonde Abraão morava, Ur dos Caldeus, que ele ouviu a voz de Deus e saiu. Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia, atual Iraque, e ele saiu para conquistar, de acordo com a direção de Deus. Vimos que as promessas de Deus muitas vezes demoram para se concretizar em nossas vidas. No caso de Abraão, levou 20 anos, Isaque 13 anos, Jacó 14 anos. Então, para que nós tenhamos o quê? Esperança e não venhamos a desanimar até que a promessa se cumpra na minha e na sua vida. Vimos depois no final que José tinha um espírito de excelência sobre ele e com esse espírito de excelência ele foi colocado em altos postos dentro do Egito. Mas chegou um tempo em que José morreu, mudou-se também o faraó e que não conhecia a história do povo hebreu que morava ali naquelas terras, na região de Gósen, porque eles eram pastores de gado, que é uma abominação ao Egito, aos egípcios, na verdade. E aí já fica também um outro ensinamento, uma parte. Todos os pastores, ou seja, todos os homens de Deus serão abominação, ou seja, rejeitados pelos do mundo. Jesus disse: se odiaram a mim, muito mais odiarão vocês por serem meus seguidores, por causa do meu nome. Então que a gente não deve desanimar com isso. E aí depois nós falamos também que o poder que Deus exerceu para retirar o povo do Egito foi um poder externo contra os deuses do Egito. E ali com mão forte ele resgata o seu povo, porque Faraó só aceita mão forte. E o modo pelo qual Deus salvou o seu povo, além da mão forte, foi a obra da cruz, que é o poder sobremodo excelente, que é a morte de Cristo, que consuma todas as coisas. E ali o povo, depois de passar o sangue na verga da porta, simbolizando uma cruz, parte em retirada com sua família, seus bens, ou seja, nenhuma unha ficará no Egito, ou seja, eles se desvincularam de forma completa, pelo menos externamente, do jugo do diabo, do jugo de Satanás, e eles vão começar uma caminhada. Depois nós vimos que eles passam o rio, né, que é o chamado Mar Vermelho. É vermelho por quê? Porque ele reflete ao Sinai, as montanhas vermelhas do Sinai, onde o povo recebeu a lei e inicia um novo tempo. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Então você preste muita atenção, que eu vou falar sobre a fase do deserto. E para falar sobre a fase do deserto, eu gostaria de ler algo antes disso sobre as alianças de Deus, né? Não vai dar para falar profundamente, então eu vou citar de forma muito breve. O capítulo 8 de Hebreus vai dizer assim. Vamos lá. Temos um sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Versículo 4. Ora, estamos falando de Jesus. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote segundo a lei, os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés, que foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo. Versículo 6, falando de Jesus. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, e ele é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois se aquele primeiro pacto, ou seja, o pacto feito inicialmente com o povo hebreu, fosse perfeito ou sem defeito, nunca teria se buscado lugar para um segundo. Porque repreendendo-os, diz: eis que dias virão, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os retirei da terra do Egito. Mas, como eles não permaneceram no meu pacto, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
Ora, versículo 10, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis no seu entendimento e em seu coração entre parênteses, em sua mente. As escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque, versículo 12, serei misericordioso com seus pecados, e de seus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. 13, dizendo: o novo pacto ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado envelhece, está a ponto de desaparecer. Então vamos ficar por aí. Então a gente está vendo que o povo tinha tido o pacto lá no... Deus salvou através do sangue de Cristo, em símbolo, em figura, passando na verga da porta. Passa o povo o Mar Vermelho, simbolizando o início de um novo tempo, um tempo de deserto. E agora ele vai ensinar ao povo novas coisas. Se antes o poder de Deus foi exercido de forma externa contra os inimigos de Deus, no caso os deuses do Egito, Satanás e seu exército, agora o poder de Deus ele vai ser exercido aonde? Ou onde? Ele vai ser exercido de forma interna. Quando falamos de edificação no deserto, não estamos falando de construir uma casa física, algo sobre a areia, né? Como Jesus falou, não edifique sobre a areia. Estamos falando o quê? De edificar algo internamente, na rocha, que é a revelação. Sobre esta rocha edificaria a minha igreja. Sobre a edificação de quê? De quem é Cristo. Então, no deserto, você vai ser submetido a grandes pressões, a altos contrastes de temperatura, frio, fogo. Você vai ser forjado à imagem de Cristo. E é sobre isso, essa transformação, que eu quero falar. Primeira coisa, o deserto, ele é um local de transitoriedade. Uau! A gente vai ler no livro de Êxodo. Se você não leu, leia o livro de Êxodo para entender o que eu estou falando. É um local transitório. Deus não fez o seu povo para viver como nômade no deserto. Ele fez o seu povo para viver aonde? Em Canaã, numa terra de promessa, onde há deleite, onde há uva, mel, representações de algo saboroso, de bons frutos, de boas situações a serem vividas. Então o deserto é uma transitoriedade. E aí vem a primeira observação que eu gostaria de fazer. Muitos crentes são crentes há 10, 15, 20 anos e estão ali patinando no mesmo lugar. Ou alguns vão dizer uma seguinte frase, pastor Wilson vai falar assim da videira: ficam amassando barro, né? Ou seja, ficam no mesmo lugar, patinando. Por que isso? Porque ainda não se desvencilharam das coisas do Egito, do mundo, que são o quê? Princípios, crenças e valores. Retirar-se fisicamente do Egito é algo fácil. Por quê? Quando você crê de todo o seu coração em Deus, em Jesus, na obra do sacrifício da cruz e aceita pela fé isso, a palavra diz que o seu espírito é vivificado. Então, nesse momento, você é transportado do império das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus. Então, o seu espírito está pronto. Ele foi vivificado. Só que isso aí foi uma experiência. Mas há também um caminho. E esse caminho do deserto, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o interior seu. Ele vai retirar tudo aquilo que era do Egito, tudo aquilo que era princípios, crenças e valores do mundo de dentro de você e vai inserir princípios eternos, ou seja, relacionados à boa palavra de Deus. Vamos ler, por exemplo, Romanos 12:2. Romanos 12:2 vai dizer assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ou seja, você vai ter que renovar, reciclar todos os seus pensamentos, agora pensar o que a Bíblia pensa. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ótimo. Vamos ver mais um versículo que vai estar lá em Êxodo 24:12. Vai dizer assim: depois disse o Senhor a Moisés, que é quem estava conduzindo o povo naquela época: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, ou seja, onde estavam os mandamentos, a lei do Senhor, e a lei e os mandamentos que tem escrito, vírgula, para os ensinardes.
Hoje eu comecei esse estudo falando sobre Hebreus capítulo 8. Você tem que ler Hebreus capítulo 8, 9 e 10, que vai falar sobre a nova aliança, onde o velho pacto ele é abrogado, ou seja, totalmente removido, que consistia em leis, prescrições, ordenanças, não caminhar muito no sábado, tudo que o judeu fazia naquela época para obter, entre aspas, a salvação. Hoje, nossa salvação é pela fé em Jesus, Efésios 2, 8, 9. A salvação é dom de Deus, ou seja, presente de Deus, e vem da fé para que ninguém se glorie, ou seja, não vai ser uma obra humana. Ninguém vai chegar diante do trono do Senhor e falar, eu me salvei, eu, bater no peito, falar, não, é Ele, tudo para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, quando ele retira o povo do Egito, ele faz algo. Quando você põe o sangue na verga da porta, a casa, todos que estavam debaixo do sangue, debaixo dessa casa, eram salvos. Quem são esses aí? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós aplicamos pela fé o sangue de Cristo e somos salvos. Só que essa é a parte fácil, porque isso é um presente de Deus para todos aqueles que o recebem. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com o coração credes e com sua boca confessardes, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é um presente que Deus te dá. Eu te dou um presente, você pode receber ou não. É um direito. Mas não podemos dizer que Deus não é bom, porque Ele quer que todos se arrependam e venham a ser salvos. Mas nessa nova fase de deserto, então a gente falou que é para ser uma passagem, uma transitoriedade, mas tem muito crente amassando barro, muito crente que não vence. Vamos pegar áreas da sua vida aleatórias. Área de relacionamento. Tem crente que sai de um relacionamento, vai para outro, e sempre a mesma coisa. Você vai dizer que ele está vivendo o melhor que Deus tem para ele nessa área? Não. Ele está vivendo aonde? Ou no Egito ou no deserto. Muito embora, se ele creu em Cristo, ele esteja salvo. Aí vamos falar área de finanças. Pô, a pessoa vive em dívidas intermináveis, é rolo atrás de rolo. Quando você acha que não pode piorar, vem outra coisa para piorar. Está vivendo no deserto. Mas é algo que deveria ser transitório, mas que por circunstâncias, e a gente vai ver aqui quais são essas circunstâncias, a pessoa não consegue avançar. Vamos falar um pouco sobre essas circunstâncias. Ali em Êxodo, vai dizer que o povo ficou rodando no deserto por 40 anos, por causa da sua rebeldia. Então, como que a gente pode estar na área da finança ou do relacionamento sendo rebelde contra Deus? Não aplicando para as nossas vidas os princípios da palavra de Deus nessas áreas. Na Bíblia diz o quê? Não tomar emprestado. Quem vive devendo está debaixo de uma maldição. Então, se você fica pegando emprestado, se você não paga, como é que você quer ser exitoso nessa área? Vamos falar sobre casamento. A pessoa acha que casamento é como colocar uma camiseta, tirar uma camiseta, troca de roupa todo dia. Isso aí não é bíblico, não agrada o Senhor. Então como que você vai experimentar um bom relacionamento se você não está disposto a investir nele? Qualquer sinal de problema você troca de relacionamento. Você não vai viver o melhor. Números, capítulo 11. Deixa eu ver se está aqui na minha tela. Não vai estar. Mas Números capítulo 11 vai dizer o seguinte, que Deus permitiu que o povo ficasse rodando no deserto, porque o povo estava olhando para trás, igual a mulher de Ló. Estava olhando para o Egito e falando assim, ó, ô Egito, que coisa boa. Eu estou com saudade dos alhos e cebolas que eu comia no Egito. Ou seja, é um símbolo. Estava dizendo assim, eu gosto do tempero, eu gosto da vida que o Egito me proporciona. Baladas, festa, drogas e por aí em diante. Então, você não tem como avançar. O que era para ser transitório na tua vida, você passar por essa fase, abandonar essas coisas e viver o melhor de Deus, você não está vivendo. Por quê? Não é por culpa de Deus, é por sua culpa. Outra característica do deserto, impossibilidades naturais. No deserto você não tem como plantar, não tem como colher, não tem como prosperar. Isso estou falando de formas naturais. Mas o que o Senhor nos ensina em Êxodo? Que Ele era uma coluna de fogo durante a noite, para que você não sofresse, né, a baixa temperatura do deserto. E Ele é uma nuvem durante o dia para te causar refrigério, porque é o calor escaldante do deserto. Você também não tinha como plantar, ou seja, subsistir. Você era impossível, mas havia uma rocha que acompanhava o povo fornecendo o quê? Água, que é Cristo. E havia também o maná que desceu do céu, ou o pão que desceu do céu, que também é o Senhor Jesus. Então ele está mostrando que ainda que você esteja nessa fase
de forjar o caráter de Cristo, agora não de forma externa, mas dentro de você, porque agora no deserto o poder de Deus é a parte mais difícil, vai entrar dentro de você para te mudar, para te transformar mediante a obra e submissão à palavra de Deus e ao agir do Espírito Santo. Mas muitos ainda naufragam no deserto. Outra característica do deserto, vamos lá. Nós verificamos que no deserto houve a chamada apostasia prática. Tá? Muitos entendem que você não pode perder a salvação. Glória a Deus, se você entende que não pode perder a salvação, continuamos irmãos e amigos. Às vezes eu entendo assim, às vezes eu entendo que não. Não tenho uma posição formada. Mesmo porque quando eu aceito Jesus, uma coisa que eu quero é permanecer até o fim com Ele. Então, eu não vou apostatar. Se você crê que não perde, glória a Deus. Se você crê que perde, preste atenção nisso. Apostasia prática. Atos capítulo 7, versículo 39. Atos 7, 39. Vai dizer assim para nós. Ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações, cabeça, mente, voltaram ao Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, o bezerro de ouro e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes dos céus, ou seja, aos demônios, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto a Israel. Ou seja, está mostrando que o povo de Israel tinha o quê? Tinham ídolos. 43. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorá-las. Desterrar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então, se você crê que não perde a salvação, glória a Deus. Se você crê que perde, eu estou falando que no deserto pode ocorrer o quê? A apostasia prática, que é uma das causas de perda de salvação, segundo o meu entendimento. Tá bom? Mas fica esse registro para você que no deserto, quando você é submetido a essa transformação, você tem duas possibilidades. Ou você vai amolecer o seu coração, ou você vai endurecer o seu coração. Como que você amolece o seu coração? Está na palavra de Deus, está escrito? Então eu creio. Ainda que eu não esteja vendo, eu me submeto a ela. Quando que você endurece o coração? Quando você tem fortalezas na sua mente. Quando você tem sofismas na sua mente, no seu coração. Você endurece ele. Para quê? Para que a palavra de Deus não penetre e não produza fruto. Jesus ilustrou isso através da parábola da semente. Uma semente foi plantada em terra boa. Terra é o homem e produziu frutos. A outra foi em terra dura, de pouca raiz. Terra dura, você não tem como produzir raízes, não tem como estabelecer profundidade, ela não tem como gerar algo que vai crescer, porque vai ter um bloqueio ali, em determinado ponto. Até determinado ponto eu vou com Deus, eu vou com Jesus, eu aceito que a palavra de Deus entre, mas quando ela me confrontar naquilo que são os meus valores, que muitas vezes são os valores do Egito, eu falo, até aqui eu aceito, a partir daqui não. Mas Jesus ele disse o quê? Quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Então, vou repetir. Quem crer em mim, vírgula, como dizem as Escrituras, que ele é Deus encarnado, não um espírito de luz, não um anjo, não apenas o regente do planeta Terra, vírgula, voltando desse parênteses, do seu interior fluirão rios de água viva. Mulher samaritana encontrou Jesus, João capítulo 4, e aí o que aconteceu? Do seu interior fluiu rios de água viva. Então, tudo isso para nos ensinar o quê? Que nós precisamos ter o deserto como uma fase de passagem. E aí eu te pergunto, ou você pode me perguntar, mas quanto tempo vai durar esse deserto em nossas vidas? E a resposta é dupla. A primeira resposta vem de Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos a ele? Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, ou seja, mais rápido.
Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Tá? Então, vamos explicar isso aqui. Muitos falam assim, venha para Jesus, seus problemas acabaram. Evangelho Tabajara. Não é assim. Quando você vem para Jesus, muitas vezes os primeiros passos não são mais fáceis, porque você, primeiro, vai ter o exército inimigo, aquele que te escravizava, vindo atrás de você. Segundo, quando você entra na fase do deserto, você voluntariamente vai ter que deixar os princípios e valores do mundo para alcançar as promessas. E isso muitas vezes não é fácil, porque nós não queremos, né? Nós não queremos abandonar nossa velha vida e prosseguir com Jesus. Então, Deus, sabendo disso, falou o quê? Muitas vezes Ele não conduz nós para conquistarmos aquilo que está à nossa frente. Por quê? Para que a gente, não vendo a guerra, não desista. Então, abandone o Egito, abandone o mundo. Quando você aceitou Jesus, fale assim, eu tenho esse pecado. Chega para o seu pastor, para o seu líder e fala, eu quero abandonar todos esses pecados, eu quero me livrar. Faz uma oração comigo, eu não aceito mais isso, eu quero viver o melhor de Deus. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você avança. E eu quero falar de forma prática um testemunho sobre a dificuldade que é isso. Lidei por algum tempo com o ministério carcerário por cartas. E Deus, Ele me mostrava por sua graça em formas de figuras para que eu possa ilustrar e você possa entender de forma clara. Haviam celas igrejas dentro do presídio e eu me correspondia com os pastores locais ou com irmãos que ali estavam iniciando na fé cristã. E um dia chegou uma carta para mim e Deus, antes de eu abrir essa carta, Deus me deu um sonho, onde eu vi um passarinho, uma gaiola, com a porta aberta, mas esse passarinho não saía da gaiola. Aí você fala assim, mas o que significa isso? Aí, depois de um tempo olhando aquela visão, né, visão noturna, um sonho, esse passarinho ele sai, voa e retorna e entra de novo na gaiola. E no dia seguinte chegou a carta desse irmão, ele falou assim, irmão, eu aceitei Jesus, tudo, estou aprendendo a palavra de Deus, mas eu ainda tenho outro processo. Ele iria voltar. Você pode interpretar o quê? Ele ainda tinha outro processo, de outro crime que ele cometeu. Ele estava solto, mas ele iria voltar. Ou que ele seria preso por aquele processo, ou que, ainda que livre ele estivesse no seu espírito, ele ia dar uma volta no mundo, mas ele iria retornar ao cárcere. Por quê? Porque não basta sair do Egito, você tem que tirar o Egito de dentro de você. Não basta eu sair do crime, você tem que tirar o crime de dentro de você. Não basta eu aceitar Jesus, eu tenho que tirar o quê? Todas as velhas práticas da minha vida. Eu era uma pessoa que cometi, por erro, por desconhecimento, um pecado, adultério. Mas quando eu cheguei a Jesus, eu falei assim, eu não aceito isso na minha vida. Então eu tomei o quê? Uma decisão. Cristo, o Evangelho é uma decisão de seguir Jesus, ser parecido com Ele. E ali eu abandonei o Egito, passei pelo deserto e cheguei em Canaã, provando o quê? O melhor de Deus para a minha vida. O que foi o melhor de Deus para a minha vida? Foi a restauração e transformação do meu casamento, foi poder hoje dormir com a consciência tranquila, sem ter nada, nenhum pecado e nada escondido. Foi eu poder ter os meus filhos ao redor da minha mesa, crescendo no Evangelho dentro de uma igreja, crescendo abençoados. Enfim, é isso que Cristo tem para nós, um avançar. Mas isso é um caminho, e esse caminho vai envolver o quê? Essa parte mais difícil do deserto, que é se livrar do passado e grudar com Jesus. E Jesus, o Espírito Santo, ele não fará isso por você, porque isso compete a você. O que compete a Deus, ele faz. O poder externo contra as pessoas, no caso, não pessoas de carne e sangue, mas principados e potestades, isso ele vai fazer. Mas você vai ter que tomar a sua decisão. Fala, opa, é isso? Agora eu tenho revelação do que é a caminhada cristã. E eu decido abandonar as velhas práticas, abandonar a lama, o pecado e seguir para conquistar. E nós vamos falar sobre essa parte de travessia, né, que agora vai se iniciar em Canaã, vai iniciar com Josué. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar algo que eu tinha esquecido. No deserto, provavelmente você vai formar a sua equipe. Olha que precioso, não podia encerrar esse vídeo sem te falar isso. Preste atenção. Vai ser nos momentos de dificuldade da sua vida,
nos momentos onde você vai ter total dependência de Deus, onde Ele vai te dar uma equipe para que você conquiste as coisas. Explico. Moisés, ele estava lá no deserto, mas para ele conquistar Canaã, ele teve que ter uma equipe. Foram escolhidos 12 príncipes dentre o povo hebreu. E desses 12 príncipes, eles foram enviados para espiar a terra prometida, que é Canaã. Sendo que, desta equipe, apenas 2, repita comigo, 2, você é um deles, conseguiu conquistar as promessas. Por quê? Porque eles persistiram em fé. Os demais chegaram com um relatório negativo, falando assim, mas a terra é boa, mas tem gigantes, ou seja, vamos ter lutas. Aquela luta que Deus queria evitar que todos retrocedessem, que nós lemos em Êxodo 13, 17. 10 falaram assim, tem luta, hein? Não dá. Somos pequenos, somos fracos, somos falhos. Mas 2, que é Josué e Caleb, falaram assim, não, a terra é boa, eles são gigantes, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Assim como Davi falou assim, quem é esse incircunciso desse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem em mim com pedras e porretes, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Então, ali no deserto, você vai formar uma equipe. Você vai ver que Deus vai colocar pessoas na minha e na tua vida para te ajudar nessa caminhada. E você vai conquistar não sozinho, porque sozinho você não conquista nada. Você não tem condição. Você pode até entrar na terra prometida, mas na luta você vai estar sozinho, você cai. Então você precisa de um corpo, você precisa de pessoas aliançadas com você para conquistar nessa nova etapa. Outra coisa interessante da equipe, você pode pegar Davi. Davi, ele passou por um deserto tremendo, onde ele foi ali para a caverna de Adulão. Está em 1 Samuel, capítulo 22, 1, 2, que eu vou ler para vocês. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Olha o exército, olha a equipe. Uma equipe que se tornou os guerreiros ou os valentes de Davi. Josué e Caleb, os guerreiros que conquistaram a promessa. Quem conquista a promessa? Os da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé chamamos à existência as coisas que não são como se fossem. Então, no deserto, não olhe para o lado, não olhe para trás como a mulher de Ló, não fique parado, rodando em círculos, pensando, nossa, como era bom aquilo lá que eu praticava. Creia que Deus tem coisas melhores para você, e se você crer, você vai viver, você vai experimentar. E nos próximos vídeos nós falaremos quais são essas coisas grandiosas e melhores que Deus tem para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe, que te dê espírito de sabedoria e revelação para compreender as verdades do Evangelho. Um grande abraço, Shalom Adonai.